Oi, gente, tudo bom? Deus abençoe vocês. Eu amo vocês e é o amor de Cristo. Não quero perder nenhum de vocês por nada desse mundo. Um beijo, obrigado por você existir. Santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Altíssimo, os céus dos céus e a tua habitação, tua moradia. Exerce diante de Deus, até está cheio da tua glória. Que essa glória caia sobre mim e sobre todos vocês. Que Deus, tudo que for falar aqui seja para a salvação do Senhor, a nosso entendimento. Amém? Salmo 36, oração poderosa para abençoar nossos trabalhos e negócios. Vem comigo, gente. Olha, gente, a transgressão diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os teus olhos, porque em teus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na tua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Olha, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Qual preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, Senhor. Pelos teus filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura de tua casa, e os farás beber da corrente de suas delícias. Amém? Porque em ti está o manancial da vida. Na tuas luzes veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, Senhor, e a tua justiça sobre os retos de coração. Senhor, não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova as mãos dos ímpios. Ali traem os que praticam as iniquidades. Cairão e não se poderão levantar. Amém? Glorifiquem o nome daquele que te colocou no mundo. Se cuidem com tua língua. Vão passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Olha, e nós estamos, sobre uma série de mensagens sobre a nossa carta de Tiago, né? Olha, gente, lembre-se, temos atendido muitas coisas boas e muitos momentos felizes e momentos alegres. Eu me alegro muito quando, encontro um texto e ele é feliz. Ele diz e fala comigo primeiro para que depois eu possa passar essa mensagem para vocês. E em casa eu me edifico estudando esse texto. Olha, este Tiago é um homem muito prático. A fé, a fé ela tem que se apresentar de uma forma material. Eu preciso ver a sua ação. Essa fé tem que mover o seu braço, ela tem que mover a sua vida, ela tem que mexer com você. Uma coisa legal que a gente aprendeu durante todo o tempo, esse tempo dele, e que Tiago, o livro de Tiago, né? Tiago, ele gosta de sistemas, o sistema da aprovação. O sistema da aprovação acontece dessa forma. O sistema da tentação acontece dessa forma. Como é que a lei funciona? Se você quebrar um ponto da lei, será condenado a lei inteira. Vocês percebem que ele gosta de construir o caminho dos processos na Bíblia Sagrada. Olha, hoje ele vai construir, neste momento, aqui com vocês, espero que vocês tenham ouvido para ouvir, vai falar da língua. Tiago, capítulo 3, e se você estiver a Bíblia e puder ir lá e tomar como referência, ler, irá saber o que eu estou lhes dizendo. Olha, livro de Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. É legal ver o Tiago dizendo isso. Sabe por quê? Porque nós, quando lemos o Tiago, achamos que ele está invocando uma super perfeição, de que você deve ter uma fé perfeita, mas ele considera, todos tropeçamos, faz parte da vida cristã também o tropeço, o erro. Mas se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o teu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Tome também como exemplos navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos como leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a nossa língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloriam de grandes coisas. Vejam como um grande bosco é incendiado com um simples fagulho, né? Assim também é como aquela linguagem forte do indivíduo. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocado sobre um membro de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago é bom de palavra, né? É quase aquela linguagem profética que os profetas dos Antigos Testamentos usavam, não é verdade, gente? Olha, quando a gente lê esse texto assim, do Tiago, a gente associa muito com o quê? Fofoca. Você já deve na sua vida cristã ter algum tipo de palavra que usou esse texto para falar de fofoca. Mas o que eu quero dizer aqui? Alexandre, servo de Deus, um seguidor, Alexandre Mendonça Santos, ainda ampliar de Deus, ainda que tenha um certo, lá no momento, falando de fofoca, mais para frente, lá no capítulo 4, 5, Tiago vai falar de fofoca mesmo, mas aqui ele está dizendo outra coisa. Olha, venha comigo, veja comigo, a marcação versículo 1. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quem ensina, gente, diz para mim, ensina o quê? Ensina a palavra de Deus, ensina o desígnio de Deus, a orientação de Deus, fala das coisas de Deus. Sobre o que o Tiago está falando da língua. O que a língua está falando? A língua está falando as coisas de Deus. Olha lá, vá lá no versículo 4. Os navios são dirigidos por um leme. Quem controla a língua controla todo o corpo. Quem consegue ser perfeito na língua? Ainda que isso tenha a ver na vida com o meu corpo, nós temos um corpo de Cristo aqui. Os que ensinam são julgados de formas mais pesadas. E quem controla a língua com perfeição, controla todo o corpo inteiro. Amém? Olha, versículo 5. O bosque incendiado por uma simples fagulha. Aí você começa a pensar. Às vezes, parte de quem ensina, o incêndio vindo do inferno, que contamina todo o nosso corpo e acaba com todo o nosso corpo. Uma vez uma pessoa, conhecido, ele trabalhava muito tarde, chegava em casa e tinha aqueles programas evangélicos em sua TV, tá? Em YouTube, à noite, e ele todo dia ligava a televisão e estava passando aquele e falava: Alexandre, servo, os pastores daquela igreja falam todo igual. Existe um líder, não é verdade? E todo mundo embaixo dele fala igual. Será que isso é uma técnica? Tipo uma hipnose assim que eles fazem para os pessoas ficar dando dinheiro, alguma coisa? Eu falei, não, meu amigo, você está indo pelo lado errado. A palavra de Deus, a pregação, o culto, ela sempre foi o instrumento de conversão na Bíblia. Foi ela que gera a fé. A língua é metáfora da palavra. O discurso é a palavra e sempre foi do ser humano mesmo. Um ponto onde você movimenta multidões para o bem e onde você movimenta multidões para o mal. Aí eu lhes indiquei, existe assim, se não me engano, um filme chamado O Discurso do Rei. Vão lá e dão uma olhada nesse filme. É muito bom, tá bom? Gente, abre os ouvidos. Era na época do início do nazismo da guerra. O Hitler tinha um discurso rigoroso. Ele incendiava a Europa toda para o mal. E esse rei, o rei Jorge VI, se não me engano, ele ficou responsável por animar os bons com seus discursos. Só que ele era gago, tinha vários problemas de convicção e de vida. Ele tinha traumas que faziam ele ter vergonhas, ser mais tímido. Ele teve que tratar todo o teu interior para que ele pudesse exercer essa função de contaminar uma nação contra o mal. Era uma época onde o discurso levava para o inferno, para o mal, para a destruição. E o outro discurso levava para a construção, para a vitória, para o bem, glória. E a palavra pode ser usada para controlar o corpo para o bem ou para controlar o corpo para o mal. Creio que muitos de vocês devem conhecer Martin Luther King. Ele lutou contra a segregação racial com os Estados Unidos. Ele lutava muito com os discursos, com a palavra. E teus discursos eram um discurso de união, de romper com o mal, de trazer a justiça para o meio do povo.
Isto é muito bom, né? Isto é legal. É quando a gente percebe que a nossa palavra, ela tem o peso e ela transforma. E os que ensinam serão julgados com maior rigor. Entendendo isso, gente, olha, quero lhes dizer e trazer essa ênfase. Nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. O mestre e a tua responsabilidade. Jesus de Nazaré, Deus. Vemos que no livro de Jeremias ele sempre combateu os falsos profetas. Jeremias é uma pessoa que falava em nome de Deus, mas Deus dizia, eu não coloquei palavra na boca deles. Vocês já viam pessoas que dizem, a Bíblia diz, o Senhor está dizendo, e Deus lá do alto diz, não fui eu que botei palavra na boca desses profetas. Falsos profetas, falsos mestres. Olha, abre os ouvidos. Hoje isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Presta bem, porque ainda que alguém diga que alguém está falando em nome do Senhor, essa pessoa pode não ser boca de Deus. E às vezes, o que acontece é que esses mestres, eles usam algumas técnicas bacanas. Um certo dia eu vi um livro sobre FBI, as técnicas que eles usam para influenciar as pessoas. Olha só, uma das coisas, das técnicas que ele usa, FBI, nesse livro, é você chegar assim e dizer, olha, nós estamos indo por uma região perigosa, lá tem muito assalto. Quando você sair do carro, você saia correndo e entre logo no apartamento, porque pode ser que você seja assaltado assim que você chegar. Você confia na palavra do seu amigo. Você chega lá, o que você diz? Você sai correndo e entra no apartamento rápido. Mas você não viu nenhum bandido, você não viu nenhum sinal de perigo. Apenas por confiar na palavra do seu amigo, a sua realidade mudou. Você não viu nenhum assaltante. Você nem sabia se lá era perigoso mesmo ou não. Mas você assumiu que era porque alguém te disse que era. Quando você chega e vai falar a alguém assim, olha, eu vou apresentar para você uma pessoa muito simpática, muito engraçada, você vai morrer de rir com ela é assim, espontânea, ela fala pelos cotovelos, aí você chega lá e conhece aquela pessoa, ela nem falou muito, o que você acha? Estava num mau dia. Porque você acredita no seu amigo, você acreditou no seu amigo. E assim muitas pessoas têm falado da Bíblia Sagrada. Olha só, vou te dizer o que a Bíblia diz. As pessoas usam. E começa a dizer, sabe o que essa passagem diz? Diz isso, diz aquilo outro. E você nem sabe mesmo o que a passagem diz, mas você começa a confiar no que aquela pessoa está dizendo. Daqui a pouco, a gente é formado uma geração que diz, eu estou defendendo a palavra. Mas no fundo você está defendendo o pastor daquela palavra e não a palavra. Você está defendendo a visão daquele pastor sobre a palavra e não a palavra em si. Absorve o que a pessoa fala da sua boca. E acontece que esses mestres serão julgados de forma maior, porque estão colocando uma lente sobre você e a palavra. E aí quando eu começo a falar, olha, a situação desse mestre aí está errada, não fale contra a palavra de Deus. Eu não estou falando contra a palavra, estou falando contra o mestre, que está botando uma lente no rosto de vocês. E algo mais profundo aqui ainda, abre os ouvidos, porque antigamente os grandes líderes eram quem falavam. A gente ia para uma igreja, só o pastor falava. A gente ia por um site de internet, antigamente era um portal. O que você fazia? Você recebia o conteúdo e lia. Hoje a sociedade mudou. Hoje é YouTube. O YouTube não posta um vídeo. Quem aqui não posta um vídeo? Todo mundo, né? Facebook. O Facebook faz postagem. Quem é que posta? Diga pra mim. É nós, é a gente. Então, hoje todo mundo virou mestre. Instagram, WhatsApp, TikTok. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Já percebeu? Tá todo mundo tentando influenciar tudo. Não tem um dia que não tem uma discussão no Face. Uma nova discussão. E tá todo mundo dando opinião, querendo ensinar, dizendo qual é a verdade absoluta, e todo mundo nos extremos e dizendo, eu tenho a verdade, você está errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. E de repente todo mundo virou mestre. Todo mundo agora está sabendo ensinar, tá todo mundo agora falando como se não tivesse responsabilidade nenhuma com quem ensina. E a palavra que você fala tem um peso. E a Bíblia Sagrada fala, esses que falam serão julgados com maior rigor. A gente perdeu a responsabilidade de opinar e falar. Diante de quem? Do Altíssimo. Sou que sou Deus. E de repente que eu falo irresponsavelmente, pode não ser palavra de Deus. Pode ser palavra de quem? Minha, dos meus desejos, das minhas emoções. E não de Deus. Olha só, gente. Abra os ouvidos. Venha comigo.
Quais são as cobranças? Quero pegar isso aqui. Quais são as cobranças sobre quem fala? Primeiro, você tem uma cobrança moral, tá? Olha, você gostaria de ter um pastor adúltero? Que adulterasse, que tivesse uma amante e ficasse pregando com a amante lá tranquilo? Não. Creio que não, né? Você tem uma cobrança moral sobre quem você fala, não é? Você gostaria que seu pastor fosse viciado em cocaína? É claro que não, né? Olha, me diga, por quê? Porque quando o cara fala, ele tem que de alguma forma transparecer com a tua vida, com a vida dele. É uma cobrança da hipocrisia, quando o cara fala e não vive o que fala. Permanecer na palavra. Isso é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente começa a dar milhares de opiniões e a nossa vida não tem nada a ver com a nossa palavra e você se esconde através da palavra de Deus. Mas, na verdade, o que você está falando é a palavra. E as pessoas veem a sua hipocrisia e começam a falar e confirmar com o nosso Deus. Olha esse cara aí, ele está falando isso, mas olha a vida dele. Isso aí é um evangelho que é tudo fuleiragem, a igreja é tudo ruim, porque você gosta de falar, mas não tem vida para falar. Existe uma cobrança moral sobre as pessoas que falam. Olha lá, livro de Romanos, capítulo 21, versículo 24. Romanos 2, 21 a 24. Olha, preste atenção nesse texto. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolo, rouba-lhes o templo? Você que orgulha da lei de ficar dizendo que os outros devem fazer e não devem fazer, o que é certo e o que é errado, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Nós estamos muito autoritários quando pregamos uma Bíblia. E nossa vida está muito distante daquilo que nós falamos. E os gentios, os pagãos, olham essa hipocrisia e falam que Deus não presta, que Deus é ruim. Porque segundo a sua vida, esse Deus que você prega não me serve. Gente, abre os ouvidos. Olha, a Bíblia só dê sentido com a vida de quem fala. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Amém? É importante você ter se colocado como mestre, como ensinador, como quem quer regrar a vida dos outros para, veja bem, terá uma cobrança moral sobre a tua vida. E existe também uma vida espiritual sobre quem fala. Livro de Mateus 12:36 diz: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar contas sobre toda a palavra inútil que tiverem falados. Pois por tuas palavras você será absorvido, e por sua palavra você será condenado. Existe uma cobrança de juízo espiritual sobre o que todos nós falamos. Tá vendo como que o problema da língua é um pouco mais pesado, é um pouco mais sério? Porque no tribunal você pode ser julgado por aquilo que você disse. Juiz, promotor, pela sua confissão. Na própria Bíblia você entende isso. Pois aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, em seu coração crê, será salvo. Então com a minha boca eu confessei e fui salvo. Jesus Cristo fala, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de quem? De Deus. E aquele que me aceitar diante dos homens, eu me aceitarei diante de quem? De Deus, do meu Pai. Existe um peso espiritual na nossa palavra que ela produz uma prova, gente. A minha palavra é como se fosse um testemunho sobre mim. Oh, glória! A minha palavra é uma coisa e eu sou outra. Quando eu falo, eu estou falando de quem eu sou e do que eu penso e do que eu entendo. Entende? Olha só, vejam só o que o Tiago fala. Ó, vamos começar a entender o porquê que a minha palavra me condena espiritualmente também. Olha, lá no 9. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, vejam, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir uma azeitona e uma figueira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Oh, glória a Deus!
Me diga, o que vocês lembram dessa passagem de Tiago? De imediato você lembra de Jesus Cristo de Nazaré. Que esse tipo de ilustração é a ilustração que Jesus Cristo de Nazaré faz. Veja só Jesus, Mateus 12:34. Raça de víboras. Jesus ele pega pesado também. Jesus Cristo e Tiago são irmãos. Olha, veja bem, parece que tem o mesmo jeito de falar, a mesma pegada, não é mesmo? Pelo menos na linha mais reformada e tradicional, a gente entende que eles são irmãos, não é verdade? Olha só, Jesus Cristo diz assim, raça de víboras. Jesus Cristo pega pesado também. Deus, como pode que vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. E o homem bom de seu tesouro tira coisas boas. E o homem mau de seu mau tesouro tira coisas mais. E aí você percebe que a minha palavra, ela me condena porque ela revela o meu coração. O homem bom do seu bom tesouro, tira boas coisas. E o homem mau do seu mau tesouro tira más coisas más. E a pergunta que fica é, o que tem saído de tuas palavras revela o tesouro do teu coração. E o que tem saído das tuas palavras? Que revelações estão saindo do teu coração? Isso é tão forte na vida da gente, que quando a gente está brigando com uma esposa ou com um marido, e se de repente no momento de raiva você tira todos os filtros sociais e diz, você sempre foi responsável, você fala, você sempre negou essas coisas, você nunca gostou de uma mãe, você começa a falar um bocado de coisas, solta umas 10 coisas na frente do indivíduo ou da indivídua, aí depois que a coisa passa, você vai lá pedir perdão, você vai dizer que não era bem isso, mas no fundo ela pensava isso de mim. Mas no tesouro dela, mais no escondido, atrás dos filtros dela, ela pensava isso de mim. E quando a gente fala assim, a gente revela o coração da gente. Perdão, gente, tá? O meu nariz. As coisas amargas que tem lá. As dificuldades. Olha, a outra coisa que acontece quando eu falo, está no versículo 16. Diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda a espécie de málices. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo cura, depois pacífica, amável, compreensiva e cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? A nossa fala gera um ambiente, gente. E alguns ambientes que nós geramos com ela são invejas, confusões e males de todos os tipos. Um dos ambientes gerados pela nossa fala gera um ambiente amável, misericordioso e puro. E eu quero lhes dizer o seguinte, olha, a minha fala é uma obra. E eu posso produzir com a minha fala obras positivas e obras boas. E eu posso produzir com a minha fala confusões e males e ambições e invejas. Aí eu pergunto, gente, abre os ouvidos. Vem comigo. O pastor que vocês seguem geram confusões diversas, males inversas, divisões, separações? Ou o pastor que vocês seguem consegue gerar um ambiente amável, pacífico, puro? Olha, e eu tenho sido o pastor da minha casa, eu sou o pai, eu tenho gerado família, né? Uma família em paz, amorosa, misericordiosa, justa. Ou minha família vive brigando, confusão, decisão, porque o fruto da minha fala revela de onde vem a minha sabedoria. O fruto da minha fala. Se minha sabedoria vem da terra, animal e demoníaca, os meus frutos são ações que geram um ambiente complicado. Amém? Mas se minha ação vem, se minha palavra gera coisas boas, minhas obras estão sendo boas, é porque ela tem vindo do alto, de Deus, de Jesus Cristo, a sabedoria que vem de Deus, do divino, do Altíssimo. Amém? Mas sabe o que eu percebo? Ali no versículo 10, diz assim, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode uma boca ser uma fonte que joga água amarga e água doce. O fato do Tiago estar falando isso significa que os irmãos falavam ora uma coisa boa, ora uma coisa ruim, não é verdade? Essa é a grande realidade. A profecia, ela aponta para algo positivo, mas a realidade não é esse algo positivo ainda. Todos nós tropeçamos, eu, vocês, todos nós, todos. E grandes lances
todos os apóstolos, eles se depararam com isso. Olha, era para a gente estar sendo perfeito, mas vocês não estão perfeitos. Meus irmãos, não pode ser assim. Vocês estão errados. Vocês ora falam uma coisa boa, ora falam uma coisa ruim. Essa é a grande luta entre a sabedoria do alto que já habita em nós, a salvação que já está entre vocês, e a sabedoria terrena que está lutando contra a gente, a guerra espiritual. Olha, a carne e o espírito. Amém? Gente, abre os ouvidos. Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Não é verdade? E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Apesar de entender o certo, apesar de entender o correto, eu vivo caindo. Eu vivo falando coisas erradas e tendo dificuldades na minha vida. E essa é uma realidade da vida da gente atual. Na verdade, a imperfeição da igreja. As igrejas que recebem uma carta é porque elas estão ali arcada. A carta que você recebe assim, mais agradecendo que o povo é legal, é Filipenses e Tessalonicenses. O resto é descendo a lenha. Porque a igreja é isso. A igreja é uma reunião de pessoas que oram tão bem e oram tão ruim. Às vezes você dá uma acompanhada numa galera, essa galera foi acompanhada durante esses alguns anos. Aí ficou de boa. Aí este aqui chegou hoje. Está com o mesmo problema desse pessoal que está aqui 5 anos. O outro ali não mudou não. Estava 5 anos, mas também não mudou não. Aí tem um pessoal que está mais ajeitado, um pau que acabou de chegar e não sabe de nada, e um pessoal que não quis mudar. Aí mistura-se todo mundo e todo mundo assim no meio. E igreja, então, às vezes tem um pessoal difícil, outro pessoal que está conseguindo, outro pessoal que acabou de chegar. E esta mistura, e não dá para jogar todo mundo na mesma régua. Pessoas estão em níveis diferentes de caminhada. Abra os ouvidos. Abra os ouvidos. É uma realidade, gente. Nós somos salvos pela fé, mas nos encontramos no meio desse universo entre a carne e os espíritos. Olha, vou dar 4 conselhos que falam de como devemos prosseguir. 4 conselhos. Olha, sobre tudo isso, sobre toda essa problemática, tá bom? Abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Como deve ser a nossa postura diante da palavra e da língua. Primeiro, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre com seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, se há sábios, se há mestres, se há pessoas que têm uma sabedoria de Deus, que ela demonstre as suas obras. Já falamos que a palavra gera obra, certo? Que ele demonstre por sua palavra com humildade, que provém da sabedoria que ele adquiriu do alto. Amém? Falar a palavra e proclamar a palavra não deve ser uma atitude arrogante, imperativa, normativa do jeito você. Ele deve proclamar isso com humildade, com paz de espírito, com paz de coração, demonstrando por obras as tuas sabedoria. A cobrança moral, vocês lembram? Demonstrando por obras. A segunda, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Amém? 3. A busca da sabedoria mediante o empenho. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Amém? Vamos controlar a nossa língua, a nossa boca, o chicote do corpo. 4. Peça a sabedoria do alto. Daí que eu volto lá. Olha só, o capítulo 1, né? Se não me engano, versículo 5, olha. Quando ele fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. E aqui é a ação de quem? De Deus, do Pai. Porque eu só posso alcançar, tá bom? A sabedoria terrena, animal e demoníaca, porque eu sou homem. Vocês são homem. A sabedoria do alto vem de onde? De onde? Do alto. Então eu preciso buscar em Deus, em Jesus Cristo, a sabedoria do alto, das forças do céu. Como é que eu vou ter a sabedoria do alto? Buscando em Deus. Então, a ação do Espírito, eu quero que a ação do Espírito Santo frutifique em mim justiça. Então eu me lembro da Bíblia do nosso amigo rei Salomão. Lembra do Salomão, né? Quando ele estava lá, imaturo, diante de uma grande responsabilidade, ele vinha a um grande reino. Deus chegou para ele e falou, no sonho, me peça qualquer coisa.
Ele podia ter pedido segundo a sua inveja, poderes, mortes dos inimigos, riqueza, finanças, mulheres, mas ele pediu sabedoria a Deus. Ele se identificou dizendo: Senhor, eu não tenho sabedoria, eu sou imaturo. Eu preciso da sabedoria que vem do alto para que eu possa governar com mansidão e tranquilidade todo o povo que meu pai me deixou a mim, rei Davi. E Deus lhes concedeu isso a Salomão. Você tem uma vida em reino de Deus para enfrentar e viver. Você é imaturo e Deus te pergunta, o que você quer? Deus te pergunta, o que você quer? Diga. O que você quer? O que vocês querem? Não é para mim que vocês têm que dizer. Não é para um padre, nem um pastor, nem um papa, não é para seu pai, para sua mãe, nem para seu filho, filha, mulher, esposa, para ninguém. O que vocês querem? Peçam-lhes a Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, mas peça com sabedoria, com discernimento e inteligência. Saibam pedir aquilo que vocês querem para a glória de Deus, para a salvação da humanidade, para o meu entendimento e o seu entendimento. Peça coisas que não vão derrubar, acatar, machucar, ferir sentimento de ninguém deste mundo. Mesmo as pessoas que já lhes fizeram mal, mesmo as pessoas que já te machucaram ou mataram alguém da sua família, ou machucaram, ou estupraram, ou fizeram qualquer coisa de errado. Peçam o que vocês querem. Cuidado com o que vocês vão pedir para com o teu Pai, com Deus. Sejam sábios, pois Deus manda lhes dizer. Onde se tem 1, 2 ou 3 falando na palavra, ele se torna mais presente. Aqui está eu, e aí do outro lado estão o mundo todo a me ouvir. Todos vocês. Sejam sábios no que vocês vão pedir para Deus. O que vocês querem? Eu não sei. Me perdoa. Eu não sei. Não sou Deus, não sou Jesus Cristo para adivinhar os seus pensamentos. Somente Deus, Jesus Cristo sabe, Pai, Filho e Espírito Santo, do que vocês querem e o que passam dentro da tua mente agora. Sou um servo, sou um discípulo apenas. Alexandre Mendonça Santos, sigo o caminho, a verdade e a vida, me deleito na literatura bíblica. Lembre-se, eu me propus a morrer, perder tudo e todas as coisas, mas não perder a minha dignidade, meu livre arbítrio, apenas para com os céus, com Pai, Filho e Espírito Santo, com Deus. Sim, desafastar da vida mundana. Eu virei o lado da minha moeda. Troquei o mal pelo bem, fazer o certo e não o errado, falar a verdade e não a mentira. Salvar uma vida e não deixar ela que se perca. Jogar o lixo no lixo. Olhar para vocês com um olhar cristão. Desafastar de todo o inimigo e todas as coisas errantes, erradas dessa vida mundana. Todos para mim é filho do Altíssimo e é o espelho e a semelhança do Criador. Eu me propus amar o próximo, amar você como a mim mesmo. Não denigri a imagem de ninguém. Que batam em mim. Entregarei na mão de Cristo, que a justiça de Deus, de Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus, seja feito diante de mim e diante de vocês. Pois se houver amor em vocês, que venha o amor. Se houver rancor, maldade no coração de vocês, que a justiça de Deus caia sobre cada um de vocês e de mim. Eu sirvo a um Deus de amor e um Deus de justiça. Eu não posso machucar ninguém. Eu não posso bater, matar, fazer nada, xingar, palavrão, blasfemar, fofocar, irritar, desrespeitar meu pai e minha mãe para não ter vida longa, matar, roubar, fazer coisas que desagradam aos olhos de Deus. Eu não posso fazer nada de errado. Eu não posso. Mas tudo eu entrego na mão de Cristo, de Jesus, de Deus. Porque aos olhos de Deus, o que eu estou falando aqui agora para vocês, Ele já sabe de tudo, até seus pensamentos, antes mesmo de vocês rebaterem a mim. Porque o Pai, Ele usa a minha boca, a minha mente. Sou um servo, um discípulo. E eu estou aqui para falar exatamente o que tem que ser falado diante aos olhos de Deus, de Jesus Cristo. E lembre-se, Jesus está vindo reinar Jerusalém. Sim, isso é fato. De Gênesis a Apocalipse, tudo já está sendo feito.
Doa a quem doer. Ele pede para lhes dizer: entre em santidade. Leem a Bíblia, na presença do autor de Deus. Faça o que é certo e reto. Siga os mandamentos, não aqui, na praticidade. Permaneça no mandamento. Só um exemplo de permanecer no mandamento. Neste momento, se alguém te xingar na escola, no trabalho, teu pai, tua filha e tal, não xingue também. Apenas perdoa. Entregue na mão de Deus. Se não puder ajudar, vire as costas e ore por ela. Permanecer na tua fé, na sua crença e para com Deus, com Jesus, é isso. Outro exemplo. Faça tudo segundo a vontade do Altíssimo, de Deus, de Jesus. Por exemplo, tu vai trabalhar, mas no meio do percurso, um carro te fechou. Não brigue, mantenha com Cristo. Um fulano te olhou, ou nosso cego te xingou, ou seu, sabe, de vários palavrão. Mantenha, não xingue. Você está com seu carro, com a sua namorada, ou andando na calçada com a sua namorada, mulher, mas ao outro lado lá, um cara chegou e olhou para você e falou: nossa, sua mulher, e falou altas coisas. Mantenha. Mantenha em calma. Mantenha em Cristo. Só que de repente você está indo para o seu trabalho e daí na sua memória você começa a pensar naquela pessoa que matou ou estrupou sua filha, seu filho. Calma. Não leve rancor. Entrega na mão de Cristo. E ame todos. Até isso tem que ser amado também. O amor tem que ser infinito. Ame teu próximo, independente de tudo. Eu dei algumas dicas e exemplos para que você mantenha a tua fé, a tua crença e permaneça nos mandamentos segundo as leis estatísticas e decretos de Deus. Deram um tapa em você? Vire a face e peça-lhes para bater. Não, é só um conceito da vida, um exemplo. Que é claro que uma pessoa não vai te bater, você vai ficar bate, não. É um exemplo. Desafaste dos teus erros, desafaste de todo o mal, que excede sempre o bem que venha de Deus em tua vida, espiritual, material e contemporânea. Amém? Amo todos. Penso eu que vocês reflitam a minha fala, o que eu disse, e esquece essa pessoa. Eu sou uma como você. Não sou um pastor, não sou bispo, não sou padre, sou uma pessoa comum natural. Simplesmente, definitivamente, rasguei meu coração, alma, meu espírito e recebi Jesus como único Senhor e Salvador da minha alma e vida. E eu vou até os fins e confins com Jesus, porque é o único que me dá forças para que eu consiga alcançar aquilo que é determinado por Deus em minha vida. Portanto, faça-se o mesmo cada um de vocês, tá bom? Deus lhes abençoa na presença de teu Filho, Jesus Cristo. E que os anjos, eu e vocês, somos propriedade de Deus. Moramos no mundo, dentro do corpo de Deus. Tirou eu e vocês de uma partícula dele e nos fizeram existir. Colocou no ventre da minha mamãe, da tua mamãe querida, para objetivo único: servir aos céus e fazer o que é certo e reto nessa vida mundana. Amém? Que os anjos digam amém.